Acolhendo meus amigos de quadro, Edna Maciel, boa tarde para você mais uma vez. Agora vamos de política, seja bem-vinda. Boa tarde mais uma vez, Lívio. Boa tarde, João Magalhães e a nossa audiência. João Magalhães também veio. João, boa tarde para você, que prazer te receber. Olá, Lívio. Boa tarde para você, para a Edna e para todos os telespectadores. Vamos ao nosso primeiro assunto, porque o prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, durante um evento nesta terça-feira, comentou a ausência dele em uma reunião do MDB para tratar sobre as eleições de 2022. Na oportunidade, ele também comentou se planeja lançar o nome do filho dele, o secretário Pessoinha, como candidato ao pleito que se aproxima. Vamos ouvir. Primeiro, não fui chamado. Segundo, eu acho que devo tratar de política no ano que vem. Lógico que reunião do partido tem que ter, mas política partidária de ação, de ação para 2022, só a partir do ano 2022. Não fiquei chateado, não. Não fui convidado, mas não fiquei chateado. Lá em casa o café não é forte, tão forte como vou tomar aqui da doutora Elizabeth Sá, mas na prefeitura também não é tão forte, mas tanto na prefeitura como lá em casa as portas estarão e as janelas estarão abertas. Nunca lancei ninguém da família a candidato. Se ele quiser, ele vota, pode ser votado, tem que estar fazendo sua estrada, seu caminho, e ele mesmo é quem vai decidir. É meu filho, mas eu não estou lançando nem meu filho, nem meu sobrinho, nem minha neta. Edna Maciel, doutor Pessoa, gosta de falar desse café, né? Gosta de café forte. Mas como é que você analisa realmente essa declaração dele, em primeiro lugar, sobre esta reunião do MDB, onde foram tratados vários assuntos, entre eles a possibilidade de Temístocles Filho, né, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, compor com Rafael Fonteles em uma chapa de olho em 2022, de olho, é claro, no Palácio de Karnak, a sucessão de Wellington Dias. Ficou ou não ficou mágoa, Edna, por não ter sido chamado? O prefeito disse que não, mas acho que ele deve ter tido um pouquinho de estranhamento, né? Afinal, é o partido dele, né? Afinal, ele é o prefeito. E da capital? Bom, eu acho que ele pode até dizer que não ficou magoado, mas eu creio que o prefeito, né, como do partido e também eleito aí, como você bem frisou aí, né, prefeito de Teresina, creio que ele deve ter sentido um pouco de estranheza, sim. Vamos ver por que o prefeito não foi convidado, né? Eu acho que o café ficou meio amargo nesse sentido, bem aí, doutor Pessoa, não sei não. Mas, como a gente sabe, o doutor Pessoa é muito espontâneo, né, e muito firme, e é um político de estratégia já de muito tempo, né? Algum motivo ele deve ter tido aí para falar que realmente não sentiu. Não se sabe aí da pauta, mas se imagina a pauta, como a gente diz, a pauta aí para 2022. Acho que ele deveria sim participar, né? E quanto à questão do filho dele, né? Quanto à questão do Pessoinha, também é claro, ao meu ver, e sempre os políticos dizem que dependem da família, né? Depende da opinião da família, independente de ser o prefeito ou não, eu acho que sim, que vai sim ter uma influência se o Pessoinha vai ou não se candidatar. É minha opinião, minha avaliação. João Magalhães, encontros como esse que acabam repercutindo na imprensa, em que siglas de grande peso político como o MDB, e é claro, siglas em que se aposta que terão protagonismo nas eleições de 2022, se espera que uma figura como aquela que está à frente da principal cidade do estado do Piauí participe desses encontros. Você acredita, João, que ficou alguma mágoa, apesar de saber que essa reunião foi apenas um encontro, não tem poder de decisão, é claro, é o que nós imaginamos, mas você acredita que encontros como esse precisam ter a participação do prefeito da capital? Olha, Lívio, esse encontro de segunda-feira do MDB, ele acontece há bastante tempo, normalmente no mesmo horário, né, nas manhãs de segunda-feira. Então é complicado, inclusive, a presença do prefeito lá semanalmente, porque a gente sabe que o prefeito deve ter uma agenda intensa de trabalho para cuidar de uma cidade como Teresina. Esses encontros lá do MDB, às segundas-feiras pela manhã, ele sempre debate o cenário, mas de fato não decide muita coisa. Então eu acredito que não tenha ficado mágoa e realmente não acredito que o prefeito vá ser convidado para participar de todas essas reuniões exatamente por conta disso. É uma reunião que ocorre normalmente todas as segundas-feiras pela manhã e fica muito complicado a gente imaginar que o prefeito da capital
tenha tempo na sua agenda para destinar, né, toda manhã de segunda-feira para discutir política, mesmo que seja dentro do seu partido. Então eu acredito que pela segunda-feira, pela manhã, o MDB vai se encontrar, mas as decisões, inclusive com a participação de todos os membros, devem ocorrer aí em outro momento, em outros encontros, por conta exatamente dessa questão de agenda. No que diz respeito à influência ou não de Dr. Pessoa numa pré-candidatura do seu filho, Pessoinha, o que se comenta a deputado estadual, por mais que o prefeito tente se descolar, né, da imagem do seu filho, isso na prática não traz muito efeito. Obviamente, se ele é o prefeito da capital e o filho dele que é secretário influente na sua gestão, vai se lançar candidato, isso automaticamente ele será... a pré-candidatura de Pessoinha automaticamente será vinculada à do pai, que é prefeito da capital. Então, por mais que ele se esforce, por mais que ele até tente se distanciar, e eu acredito que isso não vai ocorrer, essa ligação de imagem ela é natural. Afinal de contas, nós temos um prefeito da capital e um filho que é pré-candidato a deputado estadual. João Magalhães, eu não sei você, não também sei a Edna Maciel, mas eu quero expressar aqui a minha opinião. Sempre que nós acompanhamos a figura, a postura política e pública de Dr. Pessoa, isso antes dele ser prefeito de Teresina, nós observávamos essa questão de ele querer realmente se desvincular dos chamados, aqueles que pegam carona na imagem dele. Ele não gosta de pegar carona na imagem de ninguém e ele não gosta de que ninguém pegue carona na imagem dele. Mas como você bem disse, João, é inevitável. É pai e filho, todo mundo lembra dessa questão de parentesco e no fim das contas a gente sempre está falando, se referindo ao secretário que está à frente da ETUB agora, no caso, já que é conhecido como João Duarte, a gente sempre fala dele como Pessoinha. Então é muito difícil desvincular essa imagem. Exatamente, é inevitável, Lívio. Inclusive porque imagina o posicionamento de vereadores, por exemplo. Vendo que o filho do prefeito é candidato, eles vão naturalmente buscar um alinhamento, buscar declarar apoio, claro, em troca aí de uma parceria política, e como prefeito é inevitável que ele contribua e que ele influencie na eleição do filho. Então, o prefeito pode até praticar esse discurso, mas não vai ter efeito nenhum. A sociedade em si vai sempre ligar o nome daquele pré-candidato, que é o filho do prefeito de Teresina. E se me permitem, no país e no próprio Piauí, nós temos vários exemplos aí em relação aos Fonteles, em relação ao deputado Temístocles, em relação a vários políticos que a gente faz a ligação de um com o outro, é natural, né, que a gente faça essa ligação. Não tem como descolar a imagem, né? Não tem. Agora, se ele conseguir, vai ser um feito. Olha, ainda tem mais uma questão. Vai lá, João. Ainda tem mais uma questão, né? Já que o doutor Pessoa faz tanta questão, entre aspas, de desvincular a imagem do seu filho... Ele não gosta muito, não. De desvincular a imagem do seu filho politicamente, isso não teria, então, porque ele indicar o filho para ocupar um cargo na prefeitura. Então, se ele indicou o filho para ocupar um cargo na prefeitura, automaticamente essa ligação é inevitável. Vamos ver no que vai dar. Olha só, Edna Maciel, deixa eu contar um negócio para você e também para você que nos acompanha pela Udia TV. Tem piauiense nos Estados Unidos para acompanhar a chegada da tecnologia 5G ao Brasil. João, que história é essa? Olha, Lívio e Edna, é o senador piauiense Ciro Nogueira. Ele faz parte da Comissão de Assuntos Internacionais lá do Senado, Comissão de Assuntos Exteriores, e está cumprindo a agenda durante essa semana lá nos Estados Unidos, tanto em Washington quanto em Nova York. Ele, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o senador Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, entre alguns membros do Tribunal de Contas e outros parlamentares, eles estão lá nessa agenda administrativa nos Estados Unidos. A ideia é que lá nos Estados Unidos esse grupo se reúna com empresas do setor de tecnologia, com membros também do FBI, enfim, para que se inicie aí, aliás, que se aprofunde uma discussão sobre a tecnologia 5G. É bom lembrar que essa nova tecnologia, ela vai ser o objeto, né, de um leilão por parte do governo federal, de uma licitação aí coordenada pelo Ministério das Comunicações. Os americanos, assim como os chineses, também têm muito interesse nessa pauta. Então agora o senador piauiense Ciro Nogueira está lá nos Estados Unidos
exatamente estreitando o relacionamento com empresas que atuam neste setor, exatamente vendendo a imagem de que o Brasil é um mercado que tem muito potencial nessa área e que no segundo semestre deste ano vai estar realizando um leilão para contratar uma empresa que será responsável por popularizar, vamos dizer assim, a tecnologia 5G no Brasil. Realmente nós estamos falando de um país com aproximadamente 240 milhões de habitantes, mas que possui muito mais de 240 mil linhas de celular aqui no Brasil, linhas ativas, e é importante falarmos de que toda a nossa população está ansiosa pela chegada da tecnologia 5G para dar um up na nossa comunicação. E no caso temos um piauiense, João e Edna, mostrando, claro, Edna, essa proximidade maior, essa intimidade cada vez mais próxima, mais fortalecida entre o piauiense Ciro Nogueira e a gestão Jair Bolsonaro. E eu vou lhe dizer, se esses contatos e principalmente no que se fala de alta tecnologia, né, for positivo, se o retorno for positivo, ganha muito aí o senador Ciro Nogueira, né? E essa proximidade que você falou, ela já está vindo aí, nós já estamos acompanhando durante muitas declarações, os apoios, as conversas, enfim. Mas diretamente sobre essa pauta e sobre esse assunto, a tecnologia 5G muito buscada, esperamos que atinja a toda a população, né, que seja um alcance geral mesmo e que venha para o Piauí e que melhore cada vez mais e que possa ter investimentos em outras áreas com a tecnologia 5G, porque a alta tecnologia agora mais do que necessária, né, principalmente em setores cruciais como educação, saúde, enfim. Então, as comunidades também vão agradecer muito se a alta tecnologia chegar até lá, porque todo mundo hoje depende de um bom sinal, de alta tecnologia para se comunicar e para progredir mesmo. Para falar realmente sério agora, o Brasil já está atrasado no que diz respeito à evolução da tecnologia 5G, então é importante realmente nós observarmos o andamento, a evolução dessas negociações para que a tecnologia chegue de fato ao nosso país. Pessoal, gente, vamos agora saber o que repercutiu na Câmara Municipal de Vereadores na manhã desta terça-feira. Hoje tivemos mais uma reunião da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Público da capital do estado do Piauí. No ar. O empresário Edmilson Carvalho, da empresa Transcol, foi o primeiro a ser ouvido na CPI dos transportes. Segundo Edmilson, a falta de repasse dos subsídios pela Prefeitura é o principal motivo da situação caótica dos transportes públicos na capital. Segundo seu depoimento, a Prefeitura não repassou até o momento 20 milhões do acordo de 26 milhões de reais firmado no início da pandemia, no ano passado. Edmilson fez críticas quanto aos empresários do setor, motoristas, cobradores e representantes dos usuários não terem participado das discussões antes da implantação do sistema. E destacou que a empresa antes fazia a linha na Zona Sul de Teresina com 126 veículos. Com a instalação dos terminais, teve que reduzir a frota para 117 carros. E com a pandemia, o número foi reduzido ainda mais, apenas 44 veículos. Está dentro do contrato, tá? Só que, não sei, infelizmente, não está sendo cumprido. O empresário Marcelino Lopes tentou representar a empresa da esposa, a Transfácil, na CPI, através de procuração, mas a comissão não autorizou o depoimento. Mas a CPI entendeu, certo, que não quer ouvir o procurador. Acho que é um direito dela. Eu discordo particularmente, porque eu uso minha procuração para tudo no mundo, não é só no Piauí não. Mas tenho que respeitar. Não vai ter problema nenhum. Quinta-feira vai vir meu sócio, meu cunhado, e vai responder as mesmas coisas que ele iria me perguntar, talvez até melhor do que eu. O depoimento da empresa Transfácil foi adiado para a próxima quinta-feira. A expectativa do vereador Dudu, presidente da CPI, é de que as oitivas com os empresários encerrem ainda esta semana. Tivemos aqui as oitivas, os andamentos dentro da normalidade, mas empresas trazem informações para cá importantes, para que a gente possa, agora, terminando as empresas na quinta-feira, se Deus quiser, concluindo essas oitivas, dar os outros encaminhamentos da CPI
e no espaço curto de tempo a gente ter aí a compilação de todas as informações do que está chegando nos andares da CPI, do poder público, das próprias empresas, a gente dá o encaminhamento necessário e devido. Olha, ainda sobre a CPI do transporte público de Teresina, ao vivo aqui em nossos estúdios, eu converso com a consultora jurídica do CETUT, Nayara Moraes. Olá, Nayara, boa tarde para você. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Satisfação estar aqui com Coisa você. Boa. Como nós acompanhamos na reportagem, a informação que nos chega de que o empresário foi impedido de falar nas oitivas desta terça-feira. O que de fato aconteceu, Nayara? Conta pra gente. Bom, na verdade, houve uma dificuldade de compreensão sobre o rito inicial e a receptividade da capacidade legal daquele representante que estava presente. Nós sabemos que todas as empresas, elas foram convocadas a estar e que no ofício encaminhado, a gente tem lá, representante legal da empresa. Como representante legal da empresa Transfácil, o seu Marcelino esteve presente e, infelizmente, não teve a possibilidade de demonstrar com a procuração pública que é representante legal. Então, de início já foi especificado que só seria ouvido aquele que estivesse no contrato social. Como se o espírito ali da CPI fossem ouvir apenas os empresários proprietários e não ouvirem procuradores, né? Apenas ouvirem os sócios integrantes do contrato social. Mas, seu Marcelino tem uma procuração pública, reconhecidamente tem capacidade de fala pela empresa, entende do sistema, entende das contas da empresa, então é atuante no segmento. A gente só entende que isso atrasa, né, o procedimento, a dinâmica de oitiva, mas de certo também já foi conversado que na próxima quinta-feira, né, estarão reconvocados a estar presentes e que possivelmente nós tenhamos aí a superação desse momento de oitiva dos empresários. Nayara, como consultora jurídica do CETUT, você acredita que realmente nós tivemos algum prejuízo por conta desse percalço da oitiva de hoje? E de certa forma, já aproveitando para te emendar uma outra pergunta, como é que você avalia o teor das declarações dos empresários até o exato momento na CPI? Bom, eu acho que o seu Marcelino teria uma lucidez, não só como empresário, mas também como técnico, né, e representante também que é do CETUT, no sentido de falar de maneira muito clara. Você vê que alguns empresários têm essa dificuldade de fala exatamente porque não são técnicos, não são, não são especialistas em transporte coletivo, não são advogados, eles não entendem muitas questões trabalhistas, não entendem sobre direito administrativo, têm dificuldade para falar o que é um acordo judicial, o que é extrajudicial, né? O que resolveria para fins de sistema. Então, talvez a colaboração com a fala do seu Marcelino enquanto representante legal tivesse contribuído de uma maneira mais favorável até para elucidar com mais rapidez esses desafios que a própria CPI tem de compreensão, porque afinal de contas os vereadores também não são técnicos em transporte coletivo, também não são especialistas na área de licitações e contratos administrativos, então é meio que um processo de todos, né, de aprendizado de todos, então teria sido uma excelente oportunidade. Sim. Mas de um modo geral, eu percebo que os empresários, eles têm sido uníssonos, né, no sentido de demonstrar que nós vivemos uma situação muito crítica, que há um estrangulamento do setor de transporte coletivo pela ausência de pagamento do subsídio que é definido em contrato. Então, hoje a gente vive uma situação onde várias empresas estão parando porque os seus funcionários estão grevando e isso já vem atingindo os diversos setores, né? Porque são 4 consórcios, às vezes um, às vezes outro, e isso vai trazendo uma grande dificuldade de manutenção do sistema de transporte coletivo vigente. Então, é preciso que nós possamos amadurecer e que essa voz seja uníssona também para chegar lá no município de Teresina e entender que o município é parte do processo, que o contrato administrativo é vigente, que a licitação foi regularmente fiscalizada e que isso precisa ser resolvido. É preciso que seja pago o valor de um acordo judicial que não foi pago de maneira completa, um acordo judicial Covid do ano de 2020, no valor de 26 milhões, onde ainda temos 21 milhões a serem pagos, e é preciso também que a Prefeitura passe a discutir pelo princípio da continuidade da administração pública, que mensalmente estão débitos acumulando, né? Então está acumulando aí o mês de dezembro, mês de novembro do ano passado, janeiro, fevereiro, março, abril, maio desse ano. Então, se é para repensar o sistema,
tem que se repensar, levando em consideração que o contrato administrativo foi firmado por 15 anos. E que não é só em Teresina que tem subsídio, né? No Brasil, no mundo, o sistema de transporte coletivo é subsidiado. O subsídio serve para manter as gratuidades, serve para manter o equilíbrio econômico do contrato administrativo do sistema, serve para fazer com que a tarifa pública possa ser controlada e que o empresário consiga se manter funcionando. Porque hoje a gente tem um custo operacional de R$ 5,05 e tem um valor controlado de R$ 4,00. Então, imagine, para cada pagante, o proprietário da empresa de ônibus já tem uma dificuldade em arrecadar só os R$ 4,00 da catraca. Imagine se é estudante, onde 2/3 eram para ser subsidiado pelo município e o estudante só paga 1/3. Então, imagine todas as gratuidades, onde esse valor não entra na catraca e o empresário não pode deixar de cumprir essa obrigação legal. Então, é uma conta que facilmente você percebe que não fecha e que o subsídio ele é indispensável para a manutenção do sistema que está nesse momento estrangulado. Nayara, desde sempre, quando falávamos sobre a possibilidade de uma CPI do transporte público aqui da capital do estado do Piauí, ninguém foi contra. Nós observávamos a Prefeitura Municipal de Teresina sendo a favor, a Câmara Municipal, inclusive o próprio CETUT também defendendo essa possibilidade de, em contexto de CPI, apresentar essa questão pelo lado dos empresários que estão sofrendo com essa degradação do transporte público aqui na capital do estado do Piauí. Até o exato momento, você já consegue avaliar se a CPI realmente está cumprindo o seu papel e se ela foi benéfica ao sistema? Nós acreditamos que a CPI é importante para elucidar, né, esse contexto, inclusive para esclarecer o ponto de vista dos empresários que muitos sempre foram criminalizados, nunca tinham capacidade de fala muito clara, né, e talvez isso faça com que pairem dúvidas sociais, dúvidas até de própria gestão pública, mas é preciso reafirmar que a nova gestão, ela assume os contratos administrativos da gestão passada em continuidade à gestão pública e que nada que foi feito em relação a acordo deixou de passar pelas autoridades judiciais. Então, todos os acordos, eles são homologados judicialmente por autoridade pública, têm força de título judicial, devem ser cumpridos e o que eu acho que é muito mais sério e importante de ser dito nesse momento é que todo gestor público que descumpre acordo judicial pode, em caso de comprovada má-fé, incidir em improbidade administrativa. E isso nós já estamos tentando sensibilizar o Ministério Público, porque estão sendo realizadas praticamente toda semana audiências de tentativa de conciliação e nunca vai um representante do município com capacidade de fazer acordo. Então, de que adianta ir lá o procurador e quando você pergunta se ele tem proposta de acordo, ele diz, não estou autorizada a isso. Quando vai o secretário da S-Trans, e aí, o senhor resolve como? Não posso resolver, porque isso não é comigo na prefeitura. Então, é uma situação complicada. E aí, o secretário de Finanças nunca vai. Então, assim, já estamos com várias tentativas de conciliação e a ausência do secretário de Finanças faz com que a situação não caminhe. Eu preciso te fazer uma pergunta bem direta, porque nós estamos observando realmente toda essa questão, nós aqui no Jornal Dia News sempre destacamos que esse processo de licitação passou pela Prefeitura, passou pela Câmara Municipal de Vereadores, Ministério Público, todos se envolveram com essa questão de observar se a licitação era realmente pertinente àquela época. E tanto é que a licitação passou. Cabe uma judicialização pelo não cumprimento por parte da Prefeitura do acordo firmado através da licitação? Olha, com certeza. Eu acho que a CPI tem sido bem clara no sentido de que quem primeiro descumpriu o contrato administrativo foi o próprio município, né? Na verdade, o subsídio ele é para ser mensal. Então, você levanta aqueles 30 dias e encaminha para o município e aí confere quantos gratuitos, quanto pagante, qual é o custo operacional e aí essa diferença é repassada pelo município. Até sair o primeiro acordo judicial, foram 17 meses sem pagamentos. E a partir daí, nunca se paga o mês regularmente. Sempre se espera somar uma quantidade de atrasados para fazer um acordo judicial. E perceba,
todos os acordos judiciais que foram firmados, eles, em uma situação geral, os empresários diminuíram os valores que tinham apresentado ao município porque queriam composição. Então, eram acordos muito maiores do que aquilo que, assim, valores, né, muito maiores do que aquilo especificamente acordado. Então, o empresário já saiu perdendo, porque ele investiu, ele gastou com pneu, com combustível, mantendo a frota funcionando 17 meses, e isso para ele, quando ele foi receber, ainda não teve juros, não teve atualização, ele teve que abrir mão de parte do valor para fazer composição de acordo. Então, é bem delicado, né? Na verdade, o que eles estão cobrando, que é o acordo Covid de 2021, que são, de 2020, que são R$21 mil não pagos. 21 milhões, né? 21 milhões de reais não pagos. Se você avaliar hoje, isso aí já está chegando a 52 milhões. Nossa. Porque cada vez que você vai demorando esse pagamento, junta com as parcelas mensais e todas as dificuldades. Só que agora, ninguém pode mais esperar o dia do próximo acordo judicial, porque as empresas já suportaram todo esse tempo e elas não têm mais aporte financeiro suficiente. Perderam todo o capital de giro, a capacidade de investimento toda foi feita, comprando ônibus com ar-condicionados, inclusive antecipando o cronograma que o próprio município tinha colocado, que seria dentro dos 15 anos. Então, eles se adequaram para participar da licitação, depois para ofertar a quantidade de ônibus com ar-condicionado que precisava ser feito. Muitos não estão conseguindo pagar esses ônibus porque são financiados. Então, só com recurso de catrata não consegue. Então, isso é que é importante ser dito. Gente, alguém abre o olho, porque não dá para fingir que isso não está acontecendo. O transporte vai parar. Então, mesmo que você autorize outros tipos de modais, mesmo que você libere mais vans, mais táxis, mais mototáxis, ainda que seja assim, e isso não é uma discussão só de CETUT, é de política de mobilidade urbana, mas não existe mobilidade urbana sem transporte de massa. E o único transporte de massa que pode ser feito é através dos ônibus, que precisam ser subsidiados. Um ônibus para circular um mês é em torno de R$37 mil que se gasta com folha, com combustível, enfim, com manutenções muitas vezes que podem acontecer. E sabe quanto que a maioria das empresas está arrecadando por mês? No contexto da pandemia? 13, 14 mil reais. Então, por mês, e cada ônibus que deveria estar arrecadando 37. Ou sendo complementado em subsídio para chegar lá nos 37, 38 mil, só arrecada 14 mil. Então, é uma conta que não fecha quem tem 40 ônibus circulando. Quem tem 30 ônibus circulando, multiplica isso, é uma bola de neve. Com certeza. Nayara, muito obrigado pela sua participação. Conversei com a consultora jurídica do CETUT, Nayara Moraes. Muito obrigado mais uma vez, uma excelente tarde, volte sempre, tá bom? Muito obrigada, agradeço, sempre à disposição. Até a próxima. Edna Maciel, situação cada vez mais complicada, os empresários estão apresentando o seu lado. Como é que você avalia até o exato momento, Edna, essa questão da CPI do transporte público em Teresina? Tem levantado pontos interessantes que a gente não estava por dentro. Exato, mas continuo num posicionamento de que, ouvindo todos os setores envolvidos, o vereador Dudu tem colocado muito a questão do prazo, de fechar esse prazo para o relatório, para que a gente parta para as propostas práticas, que seja em tempo hábil, até em menos tempo. Cada dia surge mais uma informação que deve ser pesada. Hoje, nos depoimentos dos empresários, nós tivemos essas informações, assim como vimos agora da consultora e ouvimos também na matéria. Então, há que se pesar quem não foi ouvido para se ouvir. Todas essas contas que batem e não fecham agora, nós já estamos acompanhando há mais de 20 anos, não como especialistas na área, mas com os especialistas que participaram de várias audiências públicas. Temos vereadores já de cabelos brancos, né, como presidente da CPI, que acompanha essa luta há muito tempo. Então, se os vereadores não são especialistas, mas têm advogados, têm assessores e pesquisam, a CPI não surgiu do nada, né? Nós estamos vivendo mesmo um caos. E, na minha opinião, para a grande massa da população, o transporte já parou. A maioria dessas pessoas tem ficado horas aguardando o ônibus.
a maioria dessas pessoas estão sim vivendo o caos nesse momento, e isso, como a gente tem colocado aqui no ADN, acaba refletindo, espelhando em outras categorias na economia de uma maneira geral, principalmente em tempos de pandemia. Então eu avalio sim que agora a gente tem mais a voz dos empresários, existem alguns pontos que foram levantados hoje em relação aos subsídios. Todos colocam a mesma luz na prefeitura, que precisam desses subsídios, como acabamos de ouvir aí também agora. E então o que a gente espera, o que a gente está na expectativa é que após todos esses relatos, que realmente se tenha uma solução, porque há que se ter solução, já que acordos foram firmados, parte da conta foi paga, sabemos dos custos, da dificuldade dos empresários, mas a base tem que ser atendida também, né? A comunidade tem que ser atendida, o ir e vir tem que ser atendido. E é isso que nós esperamos depois desses depoimentos dos que estão por vir. João Magalhães, nós observamos, é claro, através dessa convivência com a CPI Nacional da Covid-19, uma experiência de uma CPI completamente politizada a nível de Senado Federal. Aqui em Teresina, olhando para a situação que está sendo apresentada até o exato momento, e é claro, parabenizando a Câmara Municipal de Teresina por apresentar uma CPI muito clara à sociedade. Nós estamos diante dos fatos, os fatos estão sendo devidamente apresentados, mas eu gostaria de saber a sua avaliação. Estamos diante de uma CPI politizada na capital do estado do Piauí, João, ou não? Olha, Lívia, era exatamente isso que eu ia chamar a atenção agora. A gente começa a observar uma politização maior da CPI do transporte público. Isso porque no começo dos trabalhos a gente sempre dizia que a CPI estava tratando de um assunto que mexia com toda a sociedade. Sim. E que deixava todo mundo insatisfeito. A prefeitura, os vereadores, os usuários, os empresários, os trabalhadores. Agora a gente observou na fala da doutora Nayara, por exemplo, que esses acordos não vêm sendo concluídos por ausência de alguém com poder de decisão lá da prefeitura. Delicado. Ela, inclusive, citando diretamente o caso do secretário de Finanças e vice-prefeito, no caso, Robert Rios. Então a gente começa, sem dúvida nenhuma, a ter de um lado os empresários apontando diretamente para alguém que seria responsável por, segundo o empresariado, não tratar e não decidir sobre esses acordos. No que diz respeito à politização partidária, eu acredito que a gente não vai ver muito na CPI, porque uma coisa é certa. Apesar de todos os argumentos apresentados até o momento, a gente tem uma questão muito clara. O modelo de transporte em Teresina, o modelo de transporte público é ineficiente. Sim. Então, ao contrário da CPI lá da Covid, que tem uma ala que defende um caminho, a outra ala que defende o outro lado, aqui está todo mundo junto. Todo mundo concorda que o serviço é ruim, que a prestação do serviço precisa melhorar. Agora, a grande preocupação, Lívia, que a gente tem até o momento é que a gente não sabe como vai ser solucionado o problema atual da questão das dívidas, né, apresentadas aí pelos empresários, que é a questão do subsídio, e, enquanto isso, a gente, entre aspas, perde tempo para pensar, para planejar um modelo de transporte que seja capaz de substituir o atual, porque é certo que da forma que está não tem como continuar, até porque o modelo realmente implodiu. Já foi a falência. A gente tinha falado aqui no Dia News que o modelo de sistema de transporte coletivo em Teresina precisava implodir, mas isso já aconteceu. Quem está hoje esperando um ônibus coletivo está passando horas, esperando horas para chegar ao trabalho. Então, enquanto isso, a gente perde um tempo que deveria ser investido, claro, em pensar toda essa estrutura, toda essa política de mobilidade urbana na capital. Então, sem dúvida nenhuma, o que a gente espera é que essa CPI ande rápido, produza um instrumento prático, de credibilidade, com números bem embasados, e que a prefeitura também pense uma forma da gente avançar nesse modelo de mobilidade urbana na capital. E já informando para você, nós teremos, de certa forma, uma conclusão das oitivas nesta semana com os empresários dos consórcios que atuam aqui na capital do estado do Piauí. Para a próxima semana estão previstos gestores e ex-gestores envolvidos diretamente com o transporte público na capital do estado do Piauí para as oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Vereadores. Vamos mudar de assunto porque o governo do estado do Piauí lançou nesta terça-feira o programa Pro Piauí Municípios. A solenidade de lançamento da segunda etapa do Pro Piauí Municípios foi restrita a um pequeno grupo de convidados, entre eles
o presidente da Associação Piauiense de Municípios, prefeito Paulo César. O evento foi transmitido pela internet e a imprensa só pôde acompanhar por um telão. Medidas de biossegurança por causa da pandemia de Covid-19. O secretário de Fazenda do Piauí, Rafael Fonteles, apresentou o conjunto de obras a serem realizadas nos 224 municípios do estado. Serão obras nas áreas de educação, saúde, segurança, infraestrutura, saneamento, construção de estradas e pavimentação de ruas. No setor de modernização e infraestrutura, serão obras como a construção de aeroportos. No total, as obras da segunda etapa do Piauí Municípios devem custar cerca de 500 milhões de reais. Segundo o governo, vão ser investidos recursos nos 224 municípios do Piauí. São diversas fontes de recursos, Tesouro Estadual, que recuperou a sua capacidade de investimento, o Estado do Piauí com recursos próprios, operações de crédito, que também são recursos estaduais do governo do Estado, apenas antecipado com as operações, recursos de emendas parlamentares, tanto do Estado, dos deputados estaduais quanto dos deputados federais e senadores. Segundo o governador Wellington Dias, nas duas etapas do Piauí Municípios, devem ser investidos 2 bilhões de reais para levar qualidade de vida às populações do interior. Os investimentos do Município alcançarão 224 municípios do Piauí. Em todos os municípios, dialogando ali com as necessidades a partir dos líderes que vivem no município, nós estamos colocando esse plano para prosseguir no que chamamos de uma segunda etapa do Piauí voltada para os municípios. Já fizemos uma primeira, agora estamos fazendo uma nova etapa. Sabe qual é o problema mesmo? É que eu estou doido para poder viajar os 224 municípios, já inaugurando obras que já fizemos e, se Deus quiser, visitando novas obras, gerando emprego, gerando renda e contribuindo para o desenvolvimento. É isto para o município. Esquecendo questões político-partidárias e observando as garantias apresentadas para o desenvolvimento do estado do Piauí, principalmente de olho, porque a gente não pode esquecer nunca desse contexto de pandemia que ainda deve nos fazer companhia pelos próximos anos. Edna Maciel, uma notícia muito positiva que os municípios piauienses devem estar em festas por receber essa notícia. Sim, a notícia é muito boa, pelo que o governador e o secretário anunciaram aí, investimentos nas diversas áreas, dentro da necessidade de cada município nessa segunda etapa do Piauí, e o governador Wellington Dias aí com esperanças de viajar, de fazer realmente essas inaugurações. Claro que com todos os critérios, e esperamos que daqui aos próximos meses que a gente esteja num outro momento da pandemia, né? Então, lógico que é uma boa notícia, né? Nós sabemos o quanto os nossos municípios, principalmente as comunidades mais longínquas, né, precisam de todo tipo de estrutura para poder tocar a agricultura para frente, o comércio e sobreviver, principalmente nesses tempos. João Magalhães, mas também é claro que em um evento com todas essas autoridades não poderia se deixar de falar de política. Nós conversamos sobre eleições 2022 com o atual secretário da Fazenda, Rafael Fonteles. Vamos acompanhar o que ele disse, é claro, de olho no próximo pleito, lembrando que ele é apresentado como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores ao Palácio de Karnak. Eu converso normalmente com todos os parlamentares, desde o primeiro ano em que estive como secretário, porque tem muitas pautas comuns entre o Executivo e o Legislativo. Então, a gente continua conversando, são grandes amigos, tanto o deputado Temístocles, o deputado Júlio César, que você citou. Agora, qualquer questão eleitoral, como o próprio governador colocou, é no ano eleitoral. Ontem repercutiu nas redes sociais um encontro entre o secretário da Fazenda, Rafael Fonteles, com Júlio César Lima e Georgiano Neto, ambos nomes fortes do PSD. E também se fala nos bastidores da política sobre uma aproximação entre Rafael Fonteles com Temístocles Filho. Temístocles, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, sendo apontado como possível candidato a vice-governador em uma chapa do Partido dos Trabalhadores. João Magalhães saiu pela culatra, pela esquerda. Olha, Lívio, esse discurso de eleições a gente trata em 2022, ele é o discurso oficial. Claro. O discurso é apresentado aí nas solenidades. Nos bastidores, essa discussão já acontece
e de forma até intensa. Nesse encontro que você citou, entre o deputado Júlio César, o deputado Georgiano, representantes do PSD, com Rafael Fonteles, que ocorreu ontem à noite no apartamento dos deputados do PSD, ele tratou de política e lá o PSD fez questão de dizer, olha, nós reivindicamos um espaço na chapa majoritária da base do governo. Na ocasião, Júlio César e Georgiano apresentaram lá o tamanho do partido, do PSD, apresentaram inclusive nomes que o PSD está tentando atrair para a sigla, no sentido de fortalecer o partido, e ainda citou um argumento que é o seguinte, a oposição, no caso principalmente o senador Ciro Nogueira, por onde anda, faz questão de ressaltar que o Progressistas tem muitos prefeitos e na base do governo o PSD é o partido que tem mais prefeitos, então seria uma forma de demonstrar um equilíbrio ou pelo menos de mostrar que o governo, que não é só a oposição que tem prefeito, pelo contrário, o governo tem até mais gestores municipais. Todos esses argumentos foram colocados lá na mesa, mas ficou bem clara a mensagem de que Júlio César e Georgiano querem o PSD na chapa majoritária da base aliada do governo Wellington Dias, que tem Rafael Fonteles como pré-candidato ao governo do Piauí em 2022. Já no que diz respeito ao nome do deputado Temístocles Filho, lá no encontro que ocorre às segundas pela manhã, o MDB realmente chegou a essa definição de que o partido quer uma vaga na chapa majoritária e o nome a ser apresentado, o nome a ser defendido pelos deputados estaduais, deputado federal e até mesmo pelo senador Marcelo Castro, é o de Temístocles Filho. E o cargo é o de vice na chapa majoritária do governo. Então, a gente tem essa discussão que, na frente das câmeras, se resguarda nesse discurso oficial de que eleições só em 2022, mas nos bastidores as tratativas são avançadas e cada partido quer marcar território, quer reivindicar espaços, porque quer participar como protagonista do processo eleitoral do ano que vem. Mas sabe o que é 100% de certeza, João? É isso mesmo. Não, as eleições 2022 começaram ainda em 2018, é 100% de certeza. É verdade, isso está no sangue da classe política, mas também do piauiense. O piauiense adora acompanhar as questões político-eleitorais. Vamos agora à nossa última informação desta terça-feira, porque o governador Wellington Dias deve prestar depoimento à CPI da Covid-19 no próximo dia 30 de junho, lá no Senado, em Brasília. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que anunciou o calendário dos depoimentos dos governadores convocados a prestar esclarecimentos ao colegiado, que apura supostas irregularidades cometidas por gestores públicos durante a pandemia, no início da pandemia, isso lá em março de 2020. Além de presidir o consórcio de governadores da região Nordeste, Wellington Dias, piauiense, coordena a temática vacinação no Fórum de Governadores do Brasil, sendo um dos responsáveis pela articulação junto ao governo federal e autoridades estrangeiras durante as negociações para a chegada dos imunizantes ao nosso país. Vamos conferir agora como é que fica o cronograma das oitivas de governadores divulgada pelo Senado. No dia 10 deste mês, temos Wilson Lima do Amazonas. Dia 29 de junho, Helder Barbalho do Pará. Dia 30 de junho, Wellington Dias do estado do Piauí presta seu depoimento na CPI. Dia 1º de julho, Ibanez Rocha do Distrito Federal. Dia 2 de julho, Mauro Carlesse de Tocantins. Dia 6 de julho, Carlos Moisés de Santa Catarina. Já no dia 7 de julho, Antônio Garcia de Roraima. E no dia 8 de julho, Valdez Góes do Amapá e João Magalhães. Rapidinho, esses depoimentos vão trazer um ingrediente a mais na CPI da Covid-19. Olha, com certeza, até porque os governadores, eles tiveram certo protagonismo nessa discussão da pandemia. Alguns dos convocados são adversários políticos do governo federal, outros são aliados, e eu sinceramente espero que lá no dia 30, quando o Wellington Dias vai participar da CPI, que a gente também tenha a participação, nesse caso lá, do senador Ciro Nogueira, porque vai ser um primeiro embate dessa discussão que em 2022, sem dúvida nenhuma, vai ocorrer praticamente durante todo o ano. Audiência. Ansiosa por esse confronto, Edna? Audiência lá em cima, ansiosa por ouvir todos os governadores e principalmente, lógico, o representante do Piauí, já que a gente sabe tudo que circunda em relação a esses depoimentos e se aponta também a irregularidades. Então vamos ouvir e esperamos aí que todos tragam
boas informações e bons embates para que a gente possa comentar depois aqui. Depoimento de Wellington Dias marcado para 30 de junho, lá em Brasília, na CPI da Covid-19. Edna, obrigado, um abraço para você, boa tarde. Obrigada, Lívio, João Magalhães, e obrigada a todos aí da audiência. João, aquele abraço para você, obrigado. Valeu, Lívio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço ao nosso amigo Eliezer Rodrigues, que hoje, dia 8 de junho, está de aniversário, está no merecido descanso dele. Eliezer, parabéns, muitas felicidades, saúde para você. E volte em breve, tá bom? Parabéns. A gente gosta muito da sua presença aqui. Parabéns mais uma vez. Política do Dia.